Oi, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos de novo aqui ao Tributário em Jogo. Sua presença nos enriquece muito, viabiliza que a gente troque ideias. Essa renovação, essa troca entre nós e os colegas que nos assistem, ela é riquíssima. Ela permite que a gente avance, permite que a gente busque novos desafios. E muitas vezes esses desafios não são só técnicos, né? São desafios de clareza, de a gente tentar passar para você algo que some efetivamente na sua vida como tributarista e como contribuinte. E hoje a conversa vai muito nesse sentido. Eu queria falar com vocês sobre IPTU. Início de ano, né? Vai chegando aquela quantidade grande de boletos a pagar, e um deles é o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. A gente encontra o IPTU no artigo 156, inciso 1 da Constituição da República. É um imposto de competência dos municípios e também do Distrito Federal, que acumula aquela competência. E ali a gente percebe com muita clareza: compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Aí, quando a gente vai no CTN, no Código Tributário Nacional, que vamos lembrar, é a Lei Federal 5.172 de 66, ele trata, nos artigos 32 a 34, também do IPTU. Já no artigo 34, a gente verifica um certo alargamento da hipótese de incidência, porque ele traz exatamente o seguinte: contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, aqui ele está igual à Constituição, o titular do domínio útil, aqui ele trata da questão das enfiteuses, por exemplo, em que você tem aquele proprietário que não exerce nenhum daqueles poderes, ele desdobra isso para esse titular do domínio útil. E aí a parte final é que é um pouquinho mais complicada, que o artigo 34 diz que contribuinte do IPTU é o possuidor a qualquer título. Pois bem, já aqui começa uma discussão bastante grande. Até certo tempo atrás, era muito claro e linear na jurisprudência que não se tratava propriamente do possuidor a qualquer título. Tinha que ser o chamado possuidor ad usu capionem, ou seja, aquele que exerce a posse com ânimo definitivo, não por uma relação contratual ou por uma relação legal, normativa, como aquela que acontece, por exemplo, numa enfiteuse pública. Então, o ponto aqui era que o STJ tinha, até aproximadamente 2018, uma posição muito firme de que, quando houvesse desdobramento de posse pelo proprietário por licitação, por contrato, a titularidade daquele que desdobrou a posse, ou seja, a propriedade prevalece sobre essa posse contratual para efeitos de definição do contribuinte do IPTU. Em 2018, contudo, quando se tratava de imóveis públicos, isso gerava a seguinte dificuldade, né? Se você admitir que um ente público desdobra essa posse por meio contratual e continua o ente público sujeito passivo desse IPTU, a gente pode muito facilmente cair naquela questão da imunidade recíproca. E aí isso gerava um problema para os municípios, que muitas vezes viam, inclusive, a prática de atividade econômica nesses bens públicos e ainda assim não poderiam cobrar o IPTU. Pois bem, em 2018, o Supremo Tribunal Federal ele fixou os temas de repercussão geral 385 e 437 e acabou revendo aí a jurisprudência do STJ ao estatuir o seguinte: a imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6A da Constituição, não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.
Nessa hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. E também dizia o seguinte, agora no tema 437, incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, esta devedora do tributo. Então, a gente percebe que a locução final prevista no artigo 34 do CTN, de certa forma, incentivou o Supremo a ler o artigo 156.1 da Constituição, permitindo a cobrança de IPTU sobre a posse e não a propriedade de imóveis, quando se trata de imóveis públicos no qual o possuidor exerce uma atividade econômica. Não é a mesma coisa se nós falarmos, por exemplo, do mero desdobramento de posse, tal qual ocorre, por exemplo, numa locação. E isso fica muito claro também quando a gente olha o artigo 22, inciso 8º, da Lei 8245 de 91. Ali a gente vê com clareza o seguinte, dos deveres do locador e do locatário. Artigo 22. O locador é obrigado a, inciso 8º, pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Então, você percebe que já há um padrão que aceita claramente que, mesmo quando há uma locação, não há o desdobramento do dever de pagar esse imposto, senão quando as partes convencionam no contrato. Mas aí a gente tem que também perceber o seguinte, no artigo 123 do CTN, a gente percebe que as convenções particulares não podem ser opostas ao fisco. Então, é dizer, eu posso firmar um contrato de locação com outra pessoa e posso até prever no contrato que ela será responsável por pagar o IPTU. Não obstante, esse dever será apenas um dever civil entre locador e locatário. A obrigação perante o fisco seguirá sendo do locador, do proprietário do bem. Esse é um ponto importante para a gente ter na cabeça, principalmente quando a gente trabalha nessa questão de mercado imobiliário ou até quando nós somos locadores ou locatários de imóveis. Um outro ponto importante que existe sobre o IPTU é que ele tem uma natureza dúplice. Ele tanto pode ser um tributo de natureza fiscal, ou seja, de natureza eminentemente arrecadatória, mas também pode ser um tributo extrafiscal, por meio do qual, portanto, o município tenta realizar o melhor uso da propriedade e a melhor alocação das atividades dentro do seu território. Tanto que a Constituição da República, principalmente depois da emenda 29, ela permite a chamada progressividade fiscal e também a progressividade extrafiscal. A progressividade fiscal se caracteriza pela possibilidade de você ter alíquotas maiores, uma cobrança maior, quando você tem um imóvel de maior valor. Também é possível que haja alíquotas diferentes a depender da localização e do uso do imóvel. A gente percebe isso na leitura do artigo 156, parágrafo 1º da Constituição da República, que trata exatamente da chamada progressividade fiscal do IPTU. Só que também é possível a progressividade extrafiscal, ou seja, aquela que se conecta com o uso que se dá ao bem. Um bem abandonado, por exemplo, ele pode ser sujeito não apenas à imediata desapropriação, mas ele pode sofrer uma tributação majorada, exatamente para tentar incentivar que o proprietário dê função social a esse bem. Isso é uma ideia que a Constituição da República valida em diversos pontos do seu texto, quando ela trata da função social da propriedade,
da necessidade de bom uso, de uso adequado e compatível com a finalidade pública, vencendo aquela ideia relativamente antiga do Código, por exemplo, de 16, que a propriedade era algo muito mais absoluto, muito mais oponível. Então, assim, se aproximam as finalidades privadas e as finalidades públicas. Essa é uma função fundamental de que se vale o município para exercer, digamos, uma regulação no que diz respeito à ocupação do seu território. Não é incomum que vejamos, e a gente acha isso, por exemplo, no artigo 182 da Constituição, o quanto é necessário investimento e cuidado com a política urbana. No artigo 182, parágrafo 4º, nós achamos o seguinte: é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2, exatamente o ponto de que falamos. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. E 3, que é o mais grave, desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor da indenização e os juros legais. Aqui a gente percebe, como é interessante, o imposto como sendo um instrumento da política urbana de que devem se valer os municípios. Esse foi um rápido sobrevoo aqui sobre IPTU, para a gente entender um pouquinho desse tributo que inunda as nossas vidas e que sempre fica na nossa memória nesse comecinho de ano. Um abração para vocês, muito obrigado pela audiência, pela atenção. Escrevam para a gente e a gente vai conversar sobre diversos temas. Um abraço.